Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa que é a Escola de Humanas. Escola de Humanas por quê? Porque aqui a gente discute todas as áreas das humanidades, né? Filosofia, psicologia, história, sociologia, antropologia, literatura, ou seja, se você é da área de humanas, esse aqui é o seu lugar, a nossa Escola de Humanas. Siga a gente lá no YouTube, sempre vai ter alguma coisa interessante para você estar olhando lá, mas nossa proposição de hoje é iniciar um curso sobre o fascismo, entender o autoritarismo historicamente, os movimentos que se deram na Itália, na Alemanha, em diversos espaços do mundo, mas a gente conhece mais mesmo, né? É o nazismo alemão, o fascismo italiano, o salazarismo, o franquismo, né, na Península Ibérica, né, que são movimentos autoritários, né? Mas então, Escola de Humanas, professor Emerson Saqueto, né? E a gente vai estar junto aqui para discutir um pouco hoje. Toda sexta-feira, às 19 horas, a gente vai estar colocando no YouTube essa aula que tá com um projeto lindíssimo. Eu estou aqui com alguns textos que a gente vai estar discutindo nesse curso, né? A Susan sobre o signo de Saturno, né? Susan Sontag, Hannah Arendt, professor Vladimir Safatli, Zizek, Adorno, outro texto do Humberto Eco, Apagando a História, como os fascistas reescrevem o passado para controlar o futuro, Jason Stanley, que não é o único texto do Stanley que a gente vai estar trabalhando, inclusive semana que vem a gente vai estar trabalhando com esse aqui, que é Como Funciona o Nazismo, texto fantástico, tá? Um pouquinho de sociologia brasileira com Gessé de Souza, A Elite do Atraso, um texto nacional, necropolítica e, obviamente, Marx, né? Afinal de contas, para fazer uma análise por intermédio do materialismo histórico, a gente precisa do Marx. Mas anatomia do fascismo, trazer um pouco de psicanálise com Herbert Marcuse, né? O homem unidimensional, a parte obscura de nós mesmos, uma história dos perversos com Elisabeth Rodnesco, né? Hannah Arendt de novo, mais Marx, Origens do Totalitarismo com Hannah Arendt, aqui, e questão judaica também com o nosso Karl Marx. Então a gente vai ter um conjunto de textos, um conjunto de obras, mas como hoje a aula é inaugural, a ideia mesmo é falar sobre esse texto aqui do Humberto Eco, O Fascismo Eterno. O Fascismo Eterno. Quem ficar com a gente aqui hoje, a gente vai ler esse texto aqui, são 9 páginas de texto cursivo, entendendo quais são as 14 características do fascismo e que fazem o fascismo, digamos, nunca morrer. O fascismo nunca morre, ele fica até adormecido, mas o viés autoritário, enfim, diversos vieses políticos que a gente tem hoje na nossa sociedade, violência, né, tanta coisa, a partição da sociedade em dois, a polarização da sociedade, a gente entende por conta também, né, de uma compreensão do fascismo. Então, para quem está chegando agora, Emerson Saqueto, Escola de Humanas, YouTube, também aqui no TikTok. Vamos conversar sobre fascismo, ok? Vamos lá, então, vamos lá. Então, uma satisfação, tô aprendendo ainda a mexer aqui, mexer lá, tá? Mas espero que seja proveitoso esse momento que a gente vai estar junto aqui. Esse primeiro projeto, é a primeira aula deste projeto, né, que é o projeto do curso de fascismo, que eu tô denominando aqui de O Fascismo e... Opa! Parou aqui. O Fascismo e as Metamorfoses do Mal. O fascismo e as metamorfoses do mal. Por quê? Porque o fascismo nunca é o mesmo. Ele se modifica com o tempo, ele se modificou com o tempo. Tá? A gente tem expressões hoje chamadas de neofascismo. Se é neofascismo,
significa que teve um fascismo antigo, um fascismo atrasado, um fascismo do início do século XX, um fascismo que se coincidiu ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Espero que esteja dando tudo certo, espero que esteja transmitindo. Meu foco aqui é aqui, mas vamos lá, né? Beleza, queridos, beleza. Então, o fascismo e as metamorfoses do mal. E aí a gente vai começar, na verdade, com a leitura do texto do Umberto Eco. Umberto Eco é um autor italiano, do norte da Itália, né, que viveu ali, nasceu em 1932, foi professor da Universidade de Turim. A gente conhece muito Umberto Eco com uma obra de literatura muito famosa que Umberto Eco escreveu, que é O Nome da Rosa. Ficou famoso com o filme, né, com Jean-Jacques Arnaud, o diretor do filme, né, e tinha o Sean Connery, né, o nosso primeiro 007 ali, como o William de Baskerville, que era um monge franciscano. A história é maravilhosa, né? No livro do Umberto Eco, na verdade, o monge se chamava Guilherme, né? Fazendo uma relação com Guilherme de Ockham, um filósofo ali do início do final da Idade Média. Mas o livro é muito famoso, o filme é muito famoso, O Nome da Rosa, né? Mas não foi só isso que Umberto Eco escreveu, não escreveu só literatura, ele era professor de estética, professor de filosofia medieval na Itália, e escreveu em 1995 esse texto aqui, né, que é O Fascismo Eterno. Vamos lá, vou começar então a ler o texto para você que está aí, para nós entendermos o que Umberto Eco está chamando de fascismo e para entender essas tal de 14 características do fascismo. Por que nós temos fascismo hoje? Por que é neofascismo? Não era uma coisa que acabou lá com Mussolini, com Hitler, com Salazar, com Franco? Acabou o nazismo? Acabou o fascismo? Não, não acabou o nazismo, não acabou o fascismo. A gente tem expressões disso na nossa sociedade hoje, tá bom? Então, essa é a reflexão que a gente tem que começar a fazer. Entender que não se estuda a história, não se estuda o passado à toa. A gente está estudando o passado para entender o quê? O presente, para entender o agora, para entender como a nossa sociedade está se desenvolvendo, as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade hoje, ok? Vamos lá, então. Vou iniciar a leitura, então, do Umberto Eco, Fascismo Eterno. Em 1942, com a idade de 10 anos, ganhei o prêmio nos Ludi Juvenelis, né? Um concurso com livre participação obrigatória para jovens fascistas italianos. Muito engraçado, o Humberto Eco já começa a dizer que é uma livre participação obrigatória, né? O que é livre participação obrigatória? Se era obrigatório, ele era livre para escolher não participar, enfim. O que vale dizer para todos os jovens italianos. Todos os jovens italianos, lá em 1942, então Umberto Eco tinha 10 anos aqui, ele participa desse concurso de jovens fascistas. Tinha trabalhado com virtuosismo retórico sobre o tema, era uma redação que ele tinha que escrever. Devemos morrer pela glória de Mussolini e pelo destino imortal da Itália. Olha o tema da redação. Devemos morrer, né, pelo Mussolini, pela glória da Itália. E aí o que acontece? Minha resposta foi afirmativa. Eu era um garoto esperto, claro. Ele vai falar no meio da Itália fascista que ele não deveria morrer pelo fascismo, pelo Mussolini, né? Depois, em 1943, descobri o significado da palavra liberdade. Contarei essa história no fim do meu discurso. Naquele momento, liberdade ainda não significava libertação. Perceba que tem diferença. Libertação e liberdade têm diferença. Depois, em 1943, descobri o significado da palavra liberdade. Contarei essa história no fim do meu discurso. Naquele momento, liberdade ainda não significava libertação. Passei 2 dos meus primeiros anos entre SS, fascistas e resistentes, que disparavam uns nos outros e aprendi a esquivar-me das balas. Não foi mau exercício. Em abril de 1945, a resistência tomou Milão.
2 dias depois, os resistentes chegaram à pequena cidade em que eu vivia. Foi um momento de alegria. A praça principal estava cheia de gente que cantava e desfraudava bandeirolas, invocando Mimo, o líder à resistência na área. Em alto brado, Mimo, ex-suboficial dos Carabinieri, envolveu-se com os partidários do Marechal Badoglio e perdeu uma perna nos primeiros confrontos. Olha só as histórias que Umberto Eco está vivendo na sua infância. Apareceu no balcão da prefeitura, apoiado em muletas, pálido. Tentou acalmar a multidão com uma mão. Eu estava ali esperando seu discurso, já que toda a minha infância tinha sido marcada pelos grandes discursos históricos de Mussolini, cujos passos mais significativos aprendíamos de cor na escola. Silêncio. Mimo, falo com voz rouca, quase não se ouvia. Disse, abre aspas, cidadãos, amigos, depois de tantos sacrifícios dolorosos aqui estamos, glória aos que caíram pela liberdade. E foi tudo. Ele voltou para dentro, a multidão gritava, os membros da resistência levantaram as armas e atiraram para o alto, festivamente. Nós, rapazes, nos precipitávamos para recolher os cartuchos, preciosos objetos de coleção. Mas eu tinha aprendido então que a liberdade de palavra significava também liberdade de retórica, tá? Alguns dias depois, vi os primeiros soldados norte-americanos. Eram afro-americanos. O primeiro Yankee que encontrei era um negro, Joseph, que me apresentou as maravilhas de Dick Tracy e Ferdinando Buscapé. Seus gibis eram coloridos e tinham um cheiro bom. Um dos oficiais, o major ou capitão Muddy, era hóspede na casa da família de 2 dos seus companheiros de escola. Sentia-me em casa naquele jardim em que alguns senhores amontoavam-se em torno ao capitão Muddy, falado em francês aproximado. O capitão Muddy tinha uma boa educação superior e conhecia um pouco de francês. Assim, minha primeira imagem dos libertadores norte-americanos, depois de tantos cara pálidas de camisa negra, era de um negro culto em uniforme caqui que dizia «Oui, merci beaucoup, madame, moi aussi, j'aime le champagne», ou seja, entendia pouco, o Eco ainda era criança, né? Infelizmente, faltava o champanhe. Mas ganhei do Capitão Muddy o meu primeiro chiclete e comecei mastigando o dia inteiro. De noite colocava o chiclete em um copo d'água para que ficasse fresco para o dia seguinte. Olha só, um menino que vive a infância toda cercada, rodeado, Umberto Eco nós estamos falando, né? O fascismo eterno, rodeado, ladeado pelo fascismo, tendo que escrever sobre se ele daria a vida dele para o Mussolini, se vê no final da Segunda Guerra os resistentes, a chegada então das forças contrárias ao fascismo, contrárias ao eixo, então, né, vindo então com esse processo de libertação, né? Nós estamos falando aqui, né, de uma Itália fascista e de uma Alemanha nazista que vai cair nesse momento aqui no final. No final, não, nós estamos falando aqui de 42 a 45, que são os desfechos mesmo, né, da história. Nós estamos falando, na verdade, de 45, né, abril de 45, então é o final mesmo da Segunda Guerra Mundial. Vamos passar para o segundo, então, para o segundo momento aqui do Umberto Eco. Vamos lá, próxima página aqui. Deixa eu procurar aqui o grande Umberto Eco. Meu texto aqui. Tô com problema. Tô aprendendo a mudar isso aqui, né, gente? Aqui. Vamos lá. Podia ir direto pro livro, né?
Aqui, segunda página. Em maio, ouvimos dizer que a guerra tinha acabado. A paz deu-me uma sensação curiosa. Haviam-me dito que a guerra permanente era a condição normal de um jovem italiano. Nos meses seguintes, descobri que a resistência não era apenas um fenômeno local, mas europeu. Aprendi novas e excitantes palavras como Rousseau, Maquis, Armée secrète, arma secreta, né? Rote Kapelle, gueto de Varsóvia, vi as primeiras fotografias do Holocausto e assim compreendi seu significado antes mesmo de conhecer a palavra. Percebi que havíamos sido liberados. Hoje, na Itália, existem algumas pessoas que se perguntam se a resistência teve algum impacto militar real no curso da guerra. Para minha geração, a questão é irrelevante. Compreendo imediatamente o significado moral e psicológico da resistência. Era motivo de orgulho saber que nós, europeus, não tínhamos esperado passivamente pela liberação. Penso também que os jovens norte-americanos que derramaram seu sangue pela nossa liberdade, não era irrelevante saber que atrás das linhas haviam europeus que já estavam pagando o seu débito. Hoje, na Itália, tem gente que diz que a resistência é um mito comunista. É verdade que os comunistas exploraram a resistência como uma propriedade pessoal, pois realmente tinham um papel primordial no movimento. Mas lembro-me dos resistentes com bandeiras de diversas cores. Então, a resistência italiana não era algo só dos comunistas, eram dos europeus italianos, na verdade, lutando contra o fascismo, tá? Grudado ao rádio, passava as noites, as janelas fechadas e a escuridão geral faziam do pequeno espaço em torno ao aparelho o único halo luminoso. Escutando as mensagens que a Rádio Londres transmitia para a resistência. Eram ao mesmo tempo obscuras e poéticas. Ainda brilha o sol, as rosas hão de florir. Mas a maior parte eram mensagens para Frank. Alguém soprou no meu ouvido que Frank era o líder de um dos grupos clandestinos mais poderosos da Itália do Norte. Um homem de coragem legendária. Frank tornou-se o meu herói. Frank, cujo verdadeiro nome era Edgardo Sonho, era um monarquista tão comunista anticomunista, um dos líderes da resistência. Estão percebendo que aqui o jogo é pela democracia ou por direito de liberdade. Não era uma luta a favor de um regime político, de um regime econômico, mas uma luta contra o fascismo. Mas tá, então, Frank, né, era monarquista tão anticomunista que depois da guerra se uniu a um grupo de extrema-direita e foi até acusado de ter participado de um golpe de Estado reacionário. Mas que importa? Sonho, né? Sonho é o sobrenome, tá? Mas é de sonhar mesmo. Sonho ainda é o sonho da minha infância. A liberação foi um empreendimento comum de gente das mais diversas cores, ou seja, dos mais diversos partidos políticos. Hoje na Itália, tem gente que diz que a Guerra de Liberação foi um trágico período de divisão e que precisamos agora de uma reconciliação nacional. A recordação daqueles anos terríveis deveria ser reprimida. Mas a repressão provoca neuroses. Se a reconciliação significa compaixão e respeito por todos aqueles que lutaram sua guerra de boa fé, perdoar não significa esquecer. Posso até admitir que Eichmann acreditava sinceramente em sua missão, mas não posso dizer, ok, volte e faça tudo de novo. Estamos aqui para recordar o que aconteceu e para declarar solenemente que eles, os fascistas, os nazistas, não podem repetir o que fizeram. Mas quem são eles? E aí então o texto já
começa a transitar, nós estamos então saindo de uma perspectiva, nós estamos saindo de uma ideia da memória do Umberto Eco da infância na Itália para uma perspectiva sociológica definitória, né, de dizer quem são eles, quem são os fascistas. Mas quem são eles? Se pensamos ainda nos governos totalitários que dominaram a Europa antes da Segunda Guerra Mundial, poderemos dizer com tranquilidade que seria muito difícil que eles retornassem sob a mesma forma em circunstâncias históricas diversas. Se o fascismo de Mussolini baseava-se na ideia de um líder carismático, isso já é uma característica do fascismo, tá? Em um líder carismático, no corporativismo, na utopia do destino fatal de Roma, em uma vontade imperialista de conquistar novas terras, principalmente terras africanas, né? Os italianos aqui no momento vão para a Líbia, vão para a Etiópia, né? Fazem um imperialismo também africano. Em um nacionalismo exacerbado, no ideal de uma nação inteira arregimentada sobre a camisa negra, na recusa da democracia parlamentar, no antissemitismo, então não tenho dificuldade para admitir que a Aliança Nacional, nascida no MSI, né, que é o movimento social italiano, é certamente um partido de direita, mas tem muito pouco a ver com o velho fascismo. Pelas mesmas razões, a gente não está falando aqui que a gente hoje associa o fascismo à extrema direita. Mas essa direita italiana aqui é o que a gente tem aqui, teria um equivalente no Brasil, que seria o centrão, tá? Pelas mesmas razões, mesmo preocupado com os vários movimentos neonazistas ativos aqui e ali na Europa, né, e ele escreveu isso em 1995, talvez agora com o contexto político italiano, o Umberto Eco, que morreu já tem quase 10 anos, né, morreu em 16, a gente estaria aqui com o Umberto Eco mais triste, talvez, de quando ele escreveu esse texto. Porque a extrema-direita, né, com Fratelli d'Italia, né, é hoje o partido do governo da primeira-ministra italiana, né? Então, ativos aqui e ali na Europa, inclusive na Rússia, não penso que o nazismo e sua forma original esteja ressurgindo como um movimento capaz de mobilizar uma nação inteira. Todavia, embora os regimes políticos possam ser derrubados e as ideologias criticadas e destituídas de sua legitimidade, por trás de um regime e de sua ideologia há sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis. Há então um outro fantasma que ronda a Europa, para não falar de outras partes do mundo, para não falar do Brasil, tá? Ionesco disse certa vez que somente as palavras contam, o resto é falatório. Os hábitos linguísticos são muitas vezes sintomas importantes de sentimentos não expressos. Portanto, permita-me perguntar por que não somente a resistência, mas toda a Segunda Guerra Mundial foram definidas em todo o mundo como uma luta contra o fascismo. Se referem por quem os sinos dobram, é um texto importante de literatura, né? Por quem os sinos dobram, de Hemingway, vão descobrir que Robert Jordan identifica seus inimigos como os fascistas, mesmo quando está pensando nos falangistas espanhóis. Tá? Permita-me passar a palavra a Franklin Delano Roosevelt. Então, uma citação aqui de Roosevelt, presidente, então, dos Estados Unidos. A vitória do povo americano e de seus aliados será uma vitória contra o fascismo e o beco sem saída que ele representa. Isso foi dito em 23 de setembro de 1944. Então, já era o fascismo entendido, então, como aquilo que era a gênese ideológica, o arcabouço ideológico que estruturava outros movimentos totalitários, né?
como o salazarismo, como o franquismo, como o nazismo, tá? Durante os anos de McCartney, os norte-americanos que tinham participado da Guerra Civil Espanhola eram chamados de fascistas prematuros, entendendo com isso que combater Hitler nos anos de 1940 era um dever moral de todo bom norte-americano. Mas combater Franco cedo demais, nos anos 1930, era suspeito. Porque uma expressão como Fasting Pig era usada pelos radicais norte-americanos até para indicar um policial que não aprovava os que fumavam, tá? Por que não diziam porco Calgulard, porco falangista, porco Kinsling, porco croata, outros porcos, né, que são teoricamente fascistas naquele período ali, porco anti-Pavelic, porco nazista? Por que então o porco fascista, fasting pig, né? Porco fascista, que virou uma expressão, né? Mein Kampf, que é o texto do Hitler, né? É o manifesto completo de um programa político. O nazismo tinha uma teoria do racismo e do arianismo. Uma noção precisa de Entartetkunst, ou seria a arte degenerada. Uma filosofia da vontade de potência, da Übermensch. Ele está fazendo aqui uma alusão a como também a filosofia nietzschiana, a ideia de um super-homem, foi utilizada aqui no nazismo, né? Mas é uma ideia nazista, a ideia de que eles eram arianos puros, superiores, espetaculares, e que a raça que deveria ter espaço para se organizar e reger o mundo, né? O nazismo era decididamente anticristão e neopagão. Da mesma maneira que o Diamant, versão oficial do marxismo soviético, de Stalin, era claramente materialista e ateu. E aqui do Diamant, eu só vou fazer um parênteses aqui, porque o nome é muito bom, né? Diamant, essa expressão do socialismo, ela virou o dragão de Caverna do Dragão, era o Diamant, tá? Aquele dragão de 5 cabeças, né? No Caverna do Dragão, aqui quem é um pouquinho mais antigo talvez lembra aqui do Dungeons and Dragons, né? Que é o Caverna do Dragão, né? Então, queridos, expressão fantástica de que o nazismo, né? Na verdade, o nazismo e o fascismo eram expressões antirreligiosas, que é algo diferente do fascismo contemporâneo. Que o fascismo contemporâneo ele é religioso, tá? Ele tem uma ligação muito profunda com a religiosidade, tá? Mas peraí, que no Tiamat, então nós temos uma versão materialista e ateia tanto do nazismo quanto do marxismo soviético, né? Stalinismo. Se como totalitarismo entende-se um regime que subordina qualquer ato individual ao Estado e sua ideologia, então o nazismo e o stalinismo eram regimes totalitários. O fascismo foi certamente uma ditadura, mas não era completamente totalitário, nem, portanto, por sua brandura, quanto pela debilidade filosófica de sua ideologia. Ao contrário do que se pensa comumente, o fascismo italiano não tinha uma filosofia própria. O artigo sobre o fascismo, assinado por Mussolini para a enciclopédia Treccani, foi escrito ou inspirou-se fundamentalmente em Gentili, mas refletia uma noção hegeliana tardia de estado ético absoluto que Mussolini nunca realizou completamente. Mussolini não tinha qualquer filosofia, tinha apenas uma retórica, tá? Gente, vou pedir desculpa aqui rapidinho, não sei o que aconteceu aqui, mas a minha câmera deu uma paralisada aqui, eu vou ter que dar uma olhadinha rapidinho.
Problemas que a gente vai aprender a ter que lidar no ao vivo e entender o que acontece. Vocês que já estão me ouvindo aqui, o que acontece? Que eu não sei se eu tenho que mexer algumas vezes na configuração da câmera para voltar a transmitir. Então não sei ainda direito como é que é isso, se a câmera tem um time, se ela desliga de tempos em tempos. Deu aqui mais ou menos 35, 40 minutos, mas voltamos então com o texto de Umberto Eco. Umberto Eco, tá? Sobre o fascismo eterno. Estou lendo o texto do Umberto Eco. Vamos lá? Começou como ateu militante para depois firmar a concordata com a igreja e confraternizar com os bispos que benziam os galhardetes fascistas, né? Galhardetes fascistas. Era em seus primeiros anos anticlericais, segundo uma lenda plausível, pediu certa vez que a Deus que o fulminasse ali mesmo para provar sua existência, né? O Mussolini aqui pedindo para Deus matar é bem até engraçado, né? A gente vai vendo assim, tipo, o que tá acontecendo, né? Mas enfim, Deus estava evidentemente distraído, porque não matou Mussolini, né? Nos anos seguintes, em seus discursos, Mussolini citava sempre o nome de Deus e não desdenhava o epiteto homem, que vamos passar para a próxima página, homem da providência. Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu e que, em seguida, todos os movimentos análogos encontravam uma espécie de arquétipo comum no regime de Mussolini. O fascismo italiano foi o primeiro a criar uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de vestir-se, conseguindo mais sucesso do exterior que Armani, Benetton ou Versace. Foi somente nos anos de 30 que surgiram movimentos fascistas na Inglaterra, como Mosley, e na Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia, Iugoslávia, Espanha, Portugal, Noruega e até na América do Sul, para não falar da Alemanha. Tá? Então percebamos que o fascismo não é uma coisa que surgiu ali no início do século XX na Itália e pronto, e acabou. O fascismo teve vários nomes, várias doutrinas, né? E ele também não morreu em 1945 com o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nós estamos falando de movimento que adormece, ora acorda novamente, mas o fascismo ele está sempre, de uma forma ou de outra, presente. Tá? Com outros nomes, mas ele está ali presente. Foi o fascismo italiano que convenceu muitos líderes liberais europeus de que o novo regime estava realizando interessantes reformas sociais capazes de fornecer uma alternativa moderadamente revolucionária à ameaça comunista. Todavia, a prioridade histórica não me parece ser uma razão suficiente para explicar por que a palavra fascismo tornou-se uma sinédoque, uma denominação pars pro toto. Para uma definição, fascismo significa todos. É um nome geral, né? Um nome geral. Nazista é fascista, salazarista é fascista, alguns outros movimentos, até no Brasil, fascista, tá? Então, quer dizer, virou um pars pra toto, né? Uma denominação que serve para tudo, genérica, definitória, tá? Dos movimentos totalitários diversos. Não adianta dizer que o fascismo continha em si todos os elementos dos totalitarismos. Não era isso, não tinha. Né? Os movimentos totalitários sucessivos tiveram outras características. E eu vou falar um pouco sobre essa questão da herança do fascismo e como isso, aos poucos, ele vai se metamorfoseando, vai se mudando. Então, o fascismo italiano, deixa eu achar aqui o pedacinho exato que a gente parou,
mas ele se tornou, ele não tinha tudo, não era um estado quintessencial de tudo que tinha nos totalitarismos sucessivos. Ao contrário, o fascismo não possuía nenhuma quintessência e sequer uma só essência. Mas o fascismo era um totalitarismo que o Humberto Eco chama de fuzzy, né? Tipo, embaralhado, né? Mais fácil de lidar, digamos assim, para ser definido para todos. O fascismo não era uma ideologia monolítica, ou seja, não tinha só um caminho, ele era mais genérico, tá? Mais genérico. Mas antes uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas, uma colmeia de contradições. E essa é uma das características fundamentais do fascismo. O fascismo é, por natureza, contraditório. Se tem uma coisa que o fascismo ele é contraditório, tá? O fascismo é contraditório demais da conta. Por que o fascismo é contraditório? Porque ele congrega, ele traz elementos, ora, que apontam para um lado, ora, que aponta para outro lado. E, tipo assim, como assim, professor? Como assim que aponta para um lado e aponta depois para outro lado? É que o fascismo, ele não obedece uma lógica. Não tem uma lógica circunscrita ali. Tem contradições visíveis, né? Aponta para uma lógica, fala de liberdade, mas tira liberdade. Percebe? Então o fascismo ele não obedece uma lógica certinha circunscrita. Tá? Ele se metamorfoseia, ele se modifica. Tá? O fascismo não era uma ideologia monolítica, mas antes uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas, uma colmeia de contradições. É possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução, exército real e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à igreja e uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado. Ou seja, né, como você junta igreja e arma? É mais ou menos isso. Né? O fascismo ele consegue juntar coisas amalgamadas que não fazem o menor sentido juntas. Né? Deus é amor, te ama e ao mesmo tempo você tem que ter arma e matar quem entrar na sua casa. Então, tipo, isso são contradições lógicas do fascismo e sempre existiu isso, tá? Existia apenas uma arquitetura nazista, apenas uma arte nazista. Se a arquitetura nazista era Albert Speer, não havia lugar para Mies van der Rohe. Da mesma maneira, sob Stalin, se Lamarck tinha razão, não havia lugar para Darwin. Ao contrário, existiam certamente arquitetos fascistas, mas ao lado de seus pseudo-coliseus surgiam também os novos edifícios inspirados no moderno racionalismo de Gropius. Ou seja, o fascismo italiano era uma junção alucinada de coisas que não faziam o menor sentido, e talvez essa seja uma das características mais fundamentais do nazismo, do fascismo hoje. Para quem está aqui entrando agora com a gente está lendo Humberto Eco, Fascismo Eterno, para tentar entender essa lógica, essa construção do fascismo nos dias de hoje. Acho, gente, que eu vou sofrer aqui com a minha câmera, porque a câmera, toda hora que a minha câmera, eu não sei se é porque ela aquece, eu vou ter que aprender esse funcionamento, o que acontece com ela, que hora ou outra, agora está passando de 10 em 10 minutos, ela está desligando. E aí eu já não sei, a transmissão USB termina quando o cabo é removido. Será que é um mau contato no cabo? Depois eu vou dar uma trocada nesse cabo. Mas, gente, primeira vez, então é isso que está acontecendo, primeira vez, eu vou estar tentando aqui dar jeito nessa loucura aqui, já quase 1 hora, também não vou conseguir ficar aqui o tempo todo, acho que não vai
tentei fazer demais aqui, tem muita coisa para ser dita, muita coisa para colocar, que acho que vai ficar pro tema para a próxima aula. Mas eu quero avançar só mais um pouquinho hoje, pelo menos mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não vou conseguir terminar o texto todo, mas vou avançar. E depois do texto eu fiz ainda um conjunto de slides para explicar esses 14 critérios, 14 características, para a gente deixar entendido, lúcido, claro, vivo, o que é o fascismo nos dias de hoje, né? Então tá juntando violência, livre mercado, igreja, é um totalitarismo fuse, tá? O Partido Fascista nasceu proclamando sua nova ordem revolucionária, mas era financiado pelos proprietários de terras mais conservadores que esperavam uma contra-revolução. O fascismo do começo era republicano e sobreviveu durante 20 anos proclamando sua lealdade à família real, permitindo que um Duce, que aí era o apelido do Mussolini, né, o título do Mussolini, puxasse as cordinhas de um rei a quem ofereceu até o título de imperador. Mas quando, em 1943, o rei despediu Mussolini, o partido reapareceu 2 meses depois, com a ajuda dos alemães, sob a bandeira de uma república social, reciclando sua velha partitura revolucionária, enriquecida de acentuações quase jacobinas. Ou seja, não adiantou nada, né? Despediu Mussolini. Existiu apenas uma arquitetura nazista, apenas uma arte nazista. Se o arquiteto nazista, já coloquei isso aqui, né? O fascismo conseguia misturar tudo. Não houve um Zadnov fascista. Na Itália existiam 2 importantes prêmios artísticos. O prêmio Cremona, que era controlado por um fascista inculto e fanático como Farinati, que encorajava uma arte propagandista. Recordo-me de quadros intitulados Ascoltando al radio un discurso del Duce, né? Ou seja, propaganda fascista. Ou Stali mentali creati dal fascismo, né? Ou seja, propaganda fascista. E o prêmio Bergamo, patrocinado por um fascista culto e razoavelmente... Cadê? Fascista culto e razoavelmente tolerante como Bottai, que progredia a arte pela arte e as novas experiências da arte da vanguarda que na Alemanha haviam sido banidas como corruptas, criptocomunistas, contrária ao Kirchner, Nibelungio e o único aceito. O poeta nacional era Ambúzio, um Dante que na Alemanha ou na Rússia teria sido colocado diante de um pelotão de fuzilamento. Foi alçado à categoria de vatate do regime por seu nacionalismo e seu culto do heroísmo, com um acréscimo de grandes doses de decadentismo francês, né? De novo. Gente, eu esperando que esse vídeo ia ficar. Provavelmente eu vou ter que fazer novamente. Peraí. Né? Depois eu vou ter que ver como é que ficaram essas paradas. Eu vou ter que entender como é que está acontecendo aqui. Eu vou parar a aula de hoje, já está chegando a quase 1 hora. Eu vou continuar na próxima aula a leitura do Umberto Eco, O Fascismo Eterno. Queria dizer para vocês que é uma honra começar esse projeto. Ele vai continuar. Só para mostrar para vocês aqui, ó, eu construí um conjunto de slides resumindo o texto, tá? Pensando como a gente vai pensar esse bacilo imortal da sociedade do fascista, mas isso a gente vai discutir então na próxima aula. Vou continuar o texto, vou terminar o texto, né? Afinal de contas a gente já está
mais da metade do texto, e a gente se vê então na próxima aula sobre do nosso curso, o fascismo e as metamorfoses do mal. Grande abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.